Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero convidar você que nessa noite precisa colocar algo diante do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento e nós vamos orar ao Senhor junto com você. Você que está passando alguma luta, alguma necessidade, eu quero orar e que você coloque seu coração diante de Deus. Também vamos agradecer pelos dízimos, pelas nossas ofertas. Hoje as nossas crianças vão ficar aqui junto com a gente, nós não teremos o culto infantil, então os meninos ficam aí pertinho do papai. Vamos orar ao Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus de Israel. Nós chamamos e te louvamos, rendemos culto, rendemos louvor ao Senhor nessa noite. Pai, esses teus filhos estão de pé nesse momento dizendo: Deus, nós precisamos do Senhor na nossa vida, precisamos do Senhor, ó Pai. E ó Deus, eu quero pedir que o Senhor venha em direção, ó Pai, ao coração dos teus filhos nessa noite, aqueles que estão, Pai, vivendo dias de lutas, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, de maneira especial. Deus, aqueles, ó Pai, que estão levantando em gratidão ao Senhor, receba a gratidão dos teus filhos. Pai, que o Senhor possa de maneira especial visitar cada lar aqui representado, cada família aqui representada nesta noite, Deus. Que, Pai, saiamos daqui edificados, ó Deus, pela comunhão, pelo tempo junto, pela palavra ministrada. Que saiamos daqui nessa noite, Deus, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo no meio de nós. Espírito Santo, realize a obra necessária nessa noite, de maneira individual em cada coração. Fale a nós, Jesus. Revele a Deus a Tua vontade. Que esse tempo, ó Deus, em que nós nos levantamos para clamar pela nossa nação, ó Pai, que o Senhor Deus dos céus tenha misericórdia. E ó Deus, entre as bênçãos que precisamos, oramos para que o Senhor derrama chuva, Pai, na nossa nação. Vivemos, ó Deus, uma necessidade profunda, Pai, nesses dias. E nós oramos para que o Senhor derrame chuva na nossa cidade, na nossa nação, ó Deus. Pai, o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós cremos que é o Senhor, Pai, que determina todas as coisas. Por isso nós entregamos tudo ao Senhor e confiando que o Senhor já tem cuidado de nós. Prepara os corações para a palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias. Nós vamos ler o livro de Neemias, no capítulo 1, o versículo 2 e 3. E eu também quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 30. Primeiro texto, Neemias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Depois leremos Lucas 10, versículo 30. É tempo de edificar, é tempo de avançar, multiplicando o amor de Deus, multiplicando a mensagem do Evangelho. É tempo de multiplicar, indo ao encontro das necessidades que a nossa sociedade vive, seja ela espiritual, social. Nós precisamos ir em direção a esses que precisam, que carecem do grande amor de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade está queimada. Agora eu quero com você Lucas 10, versículo 30, diz assim: E Jesus disse:
um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Senhor, essa é a tua palavra, e ministra nos nossos corações essa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero só abrir um parênteses aqui, fazer uma colocação que eu deveria ter feito no começo do culto. Eu preciso que os pais me ajudem, a partir dos meus filhos, Juan, Felipe, em relação às crianças no estacionamento. Porque hoje nós tivemos mais um incidente com o carro, por causa da brincadeira. São meninos e ao brincar não percebem o que fazem. E aí arranharam mais um carro, né? Então nós precisamos cuidar disso. Já pedi o pessoal lá que cuida do estacionamento para que a gente redobre a atenção. E você que é pai, não deixe o seu filho sair correndo para o estacionamento no final do culto. Meninos, vocês estão ouvindo o pastor de vocês? Então não tem que falar mais. Não saiam daqui e vão correr antes que os carros saiam do estacionamento da igreja. Amém? Fecha-se o parênteses. Vamos voltar aqui para aquilo que Deus tem para a tua vida e para o teu coração nessa noite. O tempo é de edificar. O tempo é de avançar. O tempo é de seguir em frente. A proposta de missões nacionais para a nossa nação, para a Igreja Batista Brasileira, é de que nós avancemos multiplicando o amor de Deus. Que nós sigamos em frente na grande proposta de edificar a nossa nação. E quando pensamos em edificar a nossa nação, pensamos em edificar a partir daquilo que Deus tem, do projeto, do propósito de Deus para as nossas nações, para a nossa nação brasileira. E quando eu lembro do propósito de Deus, eu gosto muito de uma palavra que está em Jeremias, uma palavra profética, de Deus em direção a Israel, no tempo em que Israel estava vivendo um tempo de babilônica e de cativeiro. A Bíblia diz que Israel estava cativo na Babilônia, a nação estava destruída, a cidade estava um caos, tudo estava em ruínas, os muros estavam destruídos, a nação de Israel estava vivendo um tempo de sofrimento terrível. Mas Deus levanta um homem chamado Jeremias, um profeta. No capítulo 29, versículo 11, Jeremias traz a segunda mensagem, a seguinte mensagem a Israel. A mensagem é: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A nação estava vivendo um tempo de cativeiro, um tempo de ruína. E Deus então olha para a nação e diz: eis que eu tenho um pensamento bom a respeito de vocês. O meu desejo é que vocês tenham o fim que desejais. E eu quero pensar um pouquinho, o que você deseja para a sua nação? O que você deseja como um cidadão brasileiro? Deus diz para Israel: eu vou dar a vocês o fim que vocês desejam, o fim que vocês sonham, o fim que vocês querem, o fim que vocês planejam. Mas para isso, eu estou trazendo um tempo de cativeiro sobre vocês, um tempo de lutas. O que você sonha para a sua nação? Será que como cidadão brasileiro você não sonha nada? Quais são as expectativas suas em relação à nação em que você mora? Qual é o seu sonho para os seus netos? Qual é o sonho seu para os seus filhos? Eu não sei, mas o texto diz que Deus diz: eu darei a vocês o fim que vocês desejam. Mas Ele também diz nesse mesmo capítulo: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês me encontrarão. Nós estamos vivendo um tempo de propagação do Evangelho, para que as pessoas voltem-se para o Senhor,
para que as pessoas voltem para Deus, para que a nação outrora caída pelo pecado, destruída pela obra do pecado, se reconcilie com Deus, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A Bíblia diz que Neemias faz uma pergunta para os seus amigos que vinham de Jerusalém. E ele diz: como está Jerusalém? O tempo da promessa tinha chego, a nação tinha voltado, o povo estava voltando do cativeiro, né? O tempo da profecia de Jeremias tinha se cumprido e a nação estava voltando. E Neemias agora olha para os seus amigos e pergunta: qual é a situação da nossa nação? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: qual é a situação do seu país? Qual é a situação do seu país hoje? O que você falaria do seu país? Se você tiver que responder a alguém, qual é a situação do seu país? O que você diria? O que as redes sociais têm dito para você em relação ao seu país? O que os meios de comunicações têm dito para você em relação ao seu país? O que as janelas que estão abertas para que nós possamos olhar nos mostra em relação à nação que nós vivemos? E o que você tem feito em relação a isso? Como está o seu coração em relação a isso? Como está você diante da miséria que vivemos nos últimos tempos em nossa nação? Como está o seu coração, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, em direção a esta nação que vive o caos, diante do pecado, diante da desobediência humana? Se você acompanhou a pastoral desse mês, o boletim, e eu trouxe também firmado em Neemias, o tema da minha pastoral é tempo de sairmos da janela. É tempo de pararmos de olhar da janela e contemplar a miséria do que está lá fora. É tempo de parar de olhar apenas pela janela e ver o tamanho da destruição daquilo que está acontecendo nas nossas ruas, nas nossas cidades. E precisamos avançar em direção aos desafios que outrora a nossa nação enfrenta. Os desafios que a igreja precisa assumir diante da proposta missionária que nós temos. É interessante, e eu quero trazer uma fala que eu trouxe algum tempo atrás. Eu fiz essa citação aqui no culto de bênção do pastor Roberto, quando ele foi para missões, e eu quero trazer de novo essa citação do pastor Josué Irion, pregando sobre missões e chamada em Belo Horizonte. E o pastor diz que se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro através de missões ou em missões, e o desejo de Deus é todo homem o conheça, e você que é igreja não se interessa, presta atenção, hein? Se o desejo de Deus é alcançar o homem, todos os homens através de missões, o desejo de Deus é que todos os homens o conheçam, e Ele faz isso através de missões. E você que é igreja não se interessa nem por missões, nem por evangelismo. E aí ele traz algo agora muito forte. Ele diz assim: há uma probabilidade de que você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Você está entendendo a seriedade daquilo que ele coloca aqui? Se o desejo e o propósito de Deus é que missões aconteçam para que o homem conheça Deus,
isso que nós pregamos e nós não nos interessamos por missões ou por evangelismo, há uma probabilidade que você ainda não tenha tido encontro com Deus. Porque quem tem um encontro por Deus entende a obra da salvação, entende o poder do Evangelho, o que Cristo fez na sua vida, arrancando você da situação de pecado, de miséria, de condenação, dando a você uma nova vida em Cristo, e não deseja partilhar isso, e não deseja multiplicar esse amor de Deus, tem algo no mínimo esquisito. E nós precisamos nos converter para esse propósito de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero incomodar você nessa noite, porque essa mesma palavra que incomoda você, incomoda a mim. Eu quero incomodar a você, porque o sul do Brasil é o estado campeão em suicídio, e eu recebi uma notícia essa semana através do nosso grupo de pastores que a gente tem aí. Essas coisas às vezes traz notícia ruim, às vezes traz notícia boa, e às vezes também tem boas informações, né? E vale a pena pensar esta realidade, essa situação que vive a nossa nação em relação ao suicídio. Diz assim: eu não sabia, o mês de setembro é o mês de combate, setembro amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio. Diga assim a vida: aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano. Você prestou atenção nesses números? 800 mil pessoas se matam a cada ano. 2.200 pessoas a cada dia. Enquanto estamos aqui, no mundo inteiro, existem pessoas se suicidando. Isso são dados de pesquisas sérias, tá bom? 2.200 pessoas se suicidam por dia no mundo. No Brasil, são aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá 32 suicídios por dia, pastor Jair. E o Sul é campeão nessa estatística. Os batistas brasileiros têm trabalhado para que o Evangelho mude essa realidade no sul do nosso país. Tem avançado para que missões mude esta realidade no sul do país, levando esperança ou trabalhando para edificar, para construir, para renovar uma nação que vive à beira de um caos e de um abismo. Deixa eu fazer uma pergunta com você. Olha aí para a pessoa que está do teu lado, dá uma olhadinha assim, bem para o rosto dela, dá uma olhadinha. Olhou bem? Olhou bem? Agora você vai fazer uma pergunta para você assim, ó. Eu sou igreja, ponto. Você é igreja salva em Jesus Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, igreja que Ele confiou a grande mensagem de pregação e propagação. Você é esta igreja. E é você o responsável por multiplicar o amor de Deus no mundo, testificar do amor de Deus no mundo. E você olhou para quem está do teu lado. E é bem possível que você já conviva com essa pessoa há algum tempo, ou talvez não. Se essa pessoa tiver que agora, neste momento, lembrar de uma atitude sua prática, uma atitude prática, e trazer à memória uma atitude sua que demonstra o grande amor seu pelas pessoas que está ao seu lado, o que viria à mente dessa pessoa? O que a pessoa pensaria a seu respeito, lembrando de uma obra sua de amor
Não precisa perguntar, tá bom? Eu só quero que você pense, não o que você pensa da pessoa, o que ela pensaria de você. Talvez você pode dizer, pastor, mas quem está aqui do meu lado, né, não convive tanto assim comigo. Então vou te dar uma chance. Se o teu vizinho estivesse aqui hoje, e eu mandasse que ele olhasse para você, o que ele lembraria de você, que revela o amor de Deus lá na sua rua e lá na sua casa? Pastor, mas eu nem passo tanto tempo assim lá em casa, eu trabalho tanto, então vou te dar mais uma chance. Imagine você, que o seu colega de trabalho que convive com você todos os dias, 12 horas por dia, ou 8 horas por dia, né? Pudesse hoje olhar para você, o que ele lembraria em você que mostra o amor de Deus por ele. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Neemias, ao perguntar a respeito de Jerusalém, ele tem uma notícia triste, desagradável, e Neemias decide não ficar ali, prostrado, olhando da janela. A Bíblia diz que Neemias não ficou ali apenas sofrendo com a situação, mas o texto diz que Neemias se levantou para ir em direção à sua cidade. A Bíblia diz que Neemias, ao ouvir falar que a situação da sua nação estava em miséria, ele caminhou em direção à sua nação. Ele se levantou para ir em direção ao problema. É interessante, irmãos, e a gente precisa destacar isso, que na maioria das vezes nós queremos correr de problema, não é? A maioria das vezes nós queremos correr de problema. Está ruim lá? Estou fora. Juan esses dias chegou para mim e falou, pai, a água está acabando, vamos voltar para o Paraná. Vamos embora desse lugar antes que acabe a água, pai. O rio está secando. Quem aqui talvez já não pensou, se o rio acabar, para onde vai, né? Para onde que eu vou correr, gente? Para onde eu vou? Porque na maioria das vezes, nós queremos fugir do problema. Neemias estava lá de boa, servindo o rei, era um homem de confiança do rei, morando no palácio. O que Neemias vai fazer em Jerusalém? A cidade está em ruína. Mas a Bíblia diz que Neemias se levanta para edificar. E quando nós falamos em se levantar em direção a uma nação ou a uma pessoa com problema, e aí nós podemos falar de muitas coisas, né? Em ir visitar alguém que não tem comida em casa, né, Jailton? Que tem que levar uma cesta básica, ou fazer... Vou abrir outro parênteses, porque eu esqueci disso, irmãos. Eu acho, e eu quero achar, que eu mandei um pedido aí, muita gente não viu. Então eu quero fazer um apelo. Nós estamos apoiando uma casa de pessoas com dependência química, e eles estão trabalhando para se levantar e se manter vivo, e nós estamos numa campanha de arrecadação de trigo sem fermento e açúcar refinada, e é claro que você, eu acho, talvez não recebeu, porque é tão baratinho o trigo, né? Quem sabe aí quanto é um quilinho de trigo? Quanto? 2 e pouco, dinheiro, 2,10. Meu irmão, é dinheiro de house, né? É dinheiro de trade. É dinheiro desse chiclete chique aí. Queridos, em nome de Jesus, semana que vem, traz um quilinho ou de açúcar refinada ou de trigo, para a gente ajudar essa casa de apoio. Fechando parênteses, nós corremos de problemas. Neemias vai em direção ao problema. Neemias se dispõe a se colocar nas mãos de Deus para tentar edificar aquela nação. Os muros estavam caídos, os muros estavam destruídos. Neemias no primeiro momento estava numa zona de conforto, mas Neemias se dispõe a ir. O segundo texto que nós lemos fala de uma situação de miséria também.
fala de uma situação de queda. O texto diz que o homem estava caminhando, descendo de Jerusalém, lá da cidade que Neemias tinha ajudado a reedificar os muros. E no caminho para Jericó, esse homem foi pego pelos ladrões, pelos salteadores. Esses homens bateram nele, roubaram. E ele ficou ali caído à beira do caminho, prostrado. Ele ficou ali sem esperança. Talvez a única ideia que ele tinha, que naquele momento ele iria morrer. E principalmente, querido, preste atenção aqui, quando ele olha em direção à esperança, e a esperança não responde aos seus anseios. Porque talvez na hora que começou a descer, e depois você lê todo o texto, um religioso, um sacerdote, um homem do templo, ele olhou e falou: aí Deus está mandando o socorro. Mas a Bíblia diz que esse homem não caminhou em direção a ele. Ele fingiu que não viu, ele fingiu que o problema não era com ele, ó. Foi para o outro lado, saiu correndo. De repente vem outro homem, um levita. E ele fala: agora sim, meus problemas estão solucionados. E esse levita corre. Mas de repente vem alguém na direção dele. A Bíblia diz que agora vem um homem samaritano. E para os judeus, aquele era o último cara que iria ajudar, auxiliar. Mas esse samaritano vem, e ele agora vai em direção ao caído. Vai em direção ao prostrado. Vai em direção ao homem que estava abandonado. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você tem aqui, tem tanta gente prostrada, tanta gente sem esperança, tanta gente caídos, tantos muros destruídos, tantos lares quebrados, quantos muros familiares destruídos, quantas casas enfrentando crises profundas, quantas pessoas de maneira individual se sentindo roubadas, injustiçadas, quantos estão à beira dos caminhos da vida nesse momento, esperando que a igreja responda aos seus anseios. E a proposta é: vamos ficar olhando da janela, ou vamos nos levantar e ir para edificar, para ajudar a reconstruir, a construir algo novo na vida desses. Aquele que caminhou em direção ao homem caído, a Bíblia diz que ele caminhou, e ao caminhar em direção, ele caminhou cheio de compaixão, versículo 33. Ele caminhou com compaixão pelos que estavam caídos. A palavra compaixão está relacionada à atitude de diminuir a dor do outro. Ele teve misericórdia, ele se compadeceu da miséria do homem que estava caído à beira do caminho. E ele vai em direção àquele homem, ele não foge do problema, ele vai na direção daquele homem. Quem caminha em direção aos caídos tem um olhar cristocêntrico. Pela manhã eu falei de uma igreja cristocêntrica e de uma igreja antropocêntrica, em que o homem é o centro e não Cristo. Mas quando nós caminhamos em direção aos caídos, nós temos um olhar cristocêntrico. Lá em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, depois de sair, depois de pregar, depois de evangelizar, ele olhava para as pessoas, e elas estavam como quem não tinha direção, como quem não tinha pastor. E a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão dela, Jesus se encheu de
misericórdia e disse: olha, há muita coisa a ser feita, há muito trabalho, orem, orem, para que o Senhor mande trabalhadores para essa seara. O homem caminha em direção ao caído, porque em seu coração há a compaixão do Cristo sobre a sua vida. O homem que caminha em direção ao caído, assim como Ezequias caminhou em direção a Jerusalém, com compaixão daquele povo, do sofrimento daquela nação, esse homem caminhou com a mesma compaixão em direção ao homem que estava caído. Ele também caminhou e aproximou-se dele, chegou perto dele, o versículo 34 diz isso, e enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Ele cuidou, ele tocou, ele se relacionou com aquele que estava caído. Ele se relacionou, porque ele tocou nele. Quando nós tocamos em alguém que está excluído, marginalizado, à margem da sociedade, nós temos relacionamento com essa pessoa. E o relacionamento pode transformar a vida de alguém. A Bíblia diz que esse homem se relacionou com o ferido, ele tocou, ele cuidou dele de maneira muito especial. Quando nós pensamos em missões, meu irmão, primeira coisa que começa a ficar no ar: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Neemias, quando se comoveu com a situação de Israel, ele não tinha nenhum recurso para reconstruir aquela cidade. Mas lá no capítulo 2, versículo 20b, está em seu boletim, ele diz assim: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias está falando assim: se não há recurso, a minha confiança está no Senhor, e é Ele que vai abrir as portas para mim, mas eu vou seguir na direção do meu povo que precisa de mim. Às vezes nós damos desculpa, e o texto diz que Neemias começa a orar, e Deus começa a abrir as portas para que Neemias vá e responde o anseio daquela nação. O Senhor do céu é quem nos fará prosperar. A Bíblia diz que quando esse homem samaritano caminhou em direção àquele caído, ele investiu o seu tempo, ele investiu os seus recursos. 35 diz assim: no dia seguinte, ele pegou 2 denários, entregou, vamos ler o 34. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar eu te pagarei tudo que gastar e mais, o que gastares e ainda mais. Querido, não dá para fazer missões sem dinheiro, não. Se você vai investir na vida de pessoas, tem que ter recurso. Nós não estamos falando de recurso para o homem egocêntrico, mas para investir no reino de Deus e aí missões nacionais. E eu quero até sugerir, você que está aqui nessa noite, que não conhece, não está entendendo muito disso aqui, talvez você está nos visitando. Nós, como batistas, nos organizamos através da nossa Convenção Batista Brasileira. Entre lá na sua casa e coloque assim, campanha de missões nacionais. E você vai conhecer os projetos que são sustentados por campanha, por missões nacionais. Inclusive eu destaquei algum deles aqui no nosso boletim, que é um dos maiores projetos missionários hoje no Brasil, de missões nacionais, sustentado por missões nacionais, pelas igrejas, a Cristolândia. Um projeto que tem se tornado referência para muitos e muitos países. Um projeto que tem se tornado referência
para as autoridades brasileiras, porque tem dado resultado contundente. Inclusive nós temos um dele aqui hoje. Estamos juntos aí, Arthur. Pode ficar em pé aí, Arthur. Deus abençoe a sua vida, tá, Arthur? Estamos juntos. Deus abençoe a vida do Arthur. Um projeto que tem respondido aos anseios de famílias. De famílias. E de repente você está aqui hoje perguntando, pastor, o que eu faço para ir em direção a essa necessidade da minha nação? Primeira coisa, querido, ore. Mas não pense que você vai fazer um favor para mim, porque tem uma coisa muito doida. Às vezes a gente pensa, eu vou ajudar missões, vou orar. Meu irmão, você vai orar porque isso é obrigação tua como cristão. Não é isso? Pastor, eu quero fazer mais além de orar. Me procure. Pastor, eu quero doar uma semana das minhas férias num projeto missionário. Eu tenho certeza que eu vou encaminhar você e você vai passar os melhores 10 dias ou 30 dias da sua vida. Um dos projetos que hoje nós temos desenvolvido como Batista é o projeto Amazônia. Esse projeto evangeliza, discipula, faz com que os missionários ajudam comunidades carentes, ribeirinhos, na perfuração de poços artesianos. Também esse projeto ajuda na palestra, orientando sobre os cuidados corporal, cuidando de crianças. Tem um projeto Esperança, que hoje está indo para as salas de aula, no combate à prevenção das drogas. E você, querido, precisa responder a esses anseios. E se você pensa que você vai ser desafiado a ofertar em missões, se você pensa que hoje você vai ser despertado a levantar um recurso durante esse mês para missões, você está certo, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Assim como Neemias acreditou que Deus ia abrir a porta, e ele foi em direção aos caídos, sem se preocupar de que forma ele iria fazer aquilo, Deus prosperou. Assim como esse homem que estava cuidando do caído à beira do caminho, investiu seus recursos, você que é cristão, precisa contribuir com missões nacionais, para que as obras continuem avançando, para que os batistas brasileiros continuem avançando. A sua maneira de levantar talvez não é indo para missões, mas é auxiliando. Nós reservamos o mês de setembro para pensar missões. Geralmente nós temos 3 campanhas. E nós decidimos que esse ano, mês de setembro, nós iríamos investir em todas as campanhas de missões. Nós reservamos esse mês para, durante todo esse mês, falar dessa grande obra missionária. Missões, irmãos, é algo que arde em meu coração e preocupa minha esposa. De vez em quando eu olho para ela e falo assim, vontade de ir lá para o meio do mato, lá, fazer missões. Ela fala, meu Deus. Esse dia eu falei com ela, imagina, você lá na África, lá, né, comendo aqueles quitutes, que vocês já viram aí, eles ficam desesperados. Mas isso arde no meu coração, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho um amor tremendo por vidas. Irmãos, como eu desejo que o Senhor salve a nossa nação. Como eu me preocupo. E aí eu quero dar um puxão de orelha daqui. Como que eu brinco, como que eu me preocupo quando nós, os evangélicos, o povo que carrega a mensagem de esperança e transformação, usa as redes sociais para brincar com a situação que está a nossa nação. Em tempo de nos prostrarmos, chorarmos e lamentarmos como Neemias fez, levantarmos um jejum ao Senhor, prostrarmos e dizer como Neemias disse. Neemias olha para Deus e diz assim: Deus, eu sei que a minha nação tem pecado contra o Senhor,
Eu sei que a minha nação tem andado longe do Senhor, eu sei que a minha nação tem se desviado, mas o Senhor Deus de promessa, e o Senhor disse que se nós voltássemos para a tua presença, o Senhor ouviria o nosso clamor. Então nós precisamos chorar para que a nossa nação volte os olhos para o Senhor, queridos. Portanto, se você tem brincado, não brinque mais. Ore, chore pela sua nação, porque o nosso país precisa de homens como Neemias, que jejuam, que se comprometem, não no sentido de um comprometimento humano, mas entendendo a obra que Deus precisa fazer no meio dessa nação. Quantos de vocês que estão aqui hoje, que já colocaram o joelho no chão, ao perceber a perversão que existe pelas nossas autoridades, e falou: Senhor, salva este homem, use um cristão, use um irmão que está lá perto dele, salva essa pessoa, Deus. Salva essa pessoa que caminha para o inferno. Porque ele está caído como o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Às vezes, nós passamos pelos caídos, e além de não nos comprometermos com ele, nós zombamos da sua queda. Eu vou repetir. Às vezes, nós passamos pelos caídos à beira do caminho e não nos comprometemos com eles, apenas zombamos da sua queda. Quantos estão caídos nesses dias porque buscavam o poder, buscavam as riquezas deste mundo, buscavam e confiavam naquilo que estavam edificando com o dinheiro da iniquidade, do pecado, e hoje estão com as suas famílias destruídas, fugindo da polícia, se defendendo em tribunais, topados por remédios e remédios, porque já não tem o prazer, já não tem a alegria da vida. Quantos, por não alcançar o sucesso em determinada área, neste momento estão pensando em suicídio? Estão pensando em tirar a própria vida, querido? Por que que às vezes nós não sabemos explicar por que de tantas pessoas dependentes químicos na nossa nação? Por que tantas pessoas nos presídios? Por que tantas pessoas nos hospitais? Por que tantas pessoas doentes? Isso é o que o pecado faz com o homem. Por que tantos lares sendo destruídos? Por que tanto sofrimento? Por que a depressão é uma doença que mais tem crescido nos últimos tempos? Por que uma das coisas que mais tem crescido é a psicologia? Tem psicologia de tudo agora. O presidente está sofrendo para estudar esse negócio. Psicologia de criança, de motorista, de trânsito, e disso e daquilo. Por quê? Porque as pessoas estão enfermas, né, psicólogo? Pergunta para o Jailton o que ele faz. O dia inteiro, né, Jailton? Tem que segurar porque não dá conta. As pessoas estão caídas, e nós temos a mensagem de esperança. Você carrega a mensagem de esperança. Por isso, faça missões, participando da obra missionária como batista brasileiro. Faça missões, cuidando de um vizinho que está passando por uma luta.
Faça missões, olhando para uma necessidade da sua igreja, de um irmão da sua igreja. Faça missões ao abrir a sua boca e aconselhar alguém, entendendo que a sua palavra vai surtir um efeito na vida daquela pessoa. Faça missões ao abraçar alguém e dizer: eu estou aqui contigo. Mas não fuja daquilo que Deus confiou a você. Não fuja daquilo que Deus confiou a você. Sabe por quê? Porque Deus, se fizer a pergunta que eu fiz para você, e dizer para você assim: filho, mostre-me as suas mãos, onde estão as suas obras, em multiplicar o meu amor. Eu não acredito que Ele vai te dar tanta chance como eu te dei. Eu não sei se Deus vai te dar tanta chance como eu te dei. Mas você um dia vai ter que se apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele confiou a nós esta obra de evangelização. E cabe uma reflexão do pastor Josué Erion, para que você leve para a sua casa. Você é comprometido com missões e evangelismo? E você que veio aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro com Jesus, ou com o Evangelho de esperança, de salvação, eu quero dizer a você, que tudo isso aqui que você ouviu, é pela tua vida. Você que está ainda longe do Senhor, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que não confiou ainda a sua vida a Cristo Jesus, através da fé, através do arrependimento, através da obra da salvação, eu quero dizer a você que toda obra missionária é por você. O nosso Deus é um Deus missionário. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e fale com Deus. Eu quero que você que está aqui nesse momento, que ainda não teve um encontro com Jesus, saiba que Jesus ama você. Ele ama você de maneira tal que toda a história bíblica é a revelação de um Deus missionário que caminha em direção à tua vida. Toda obra da cruz é a obra de um Deus missionário que caminha para alcançar o teu coração, para tirar você que está caído no pecado, para alcançar você que está vivendo em desobediência ao Senhor, para levantar você, arrancar você do pecado e trazer você à vida. Toda obra missionária através de Jesus Cristo, todo o ministério de Jesus foi para que o vazio que existe em seu coração fosse preenchido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem uma responsabilidade sobre a sua vida, de cuidar de todas as suas feridas, outrora aberta por conta do pecado. Se há algum muro quebrado na sua vida, Deus quer reedificar. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele te convida a vir em direção a Ele mesmo, caído, para que Ele possa edificar você. Ele diz: vinde, vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Você que um dia já se declarou um filho de Jesus Cristo, mas ainda nunca se envolveu com nada em relação a missões.
e continua às vezes pensando, eu vou continuar sem me envolver. Eu quero dizer uma coisa para você: a obra continua, porque o Senhor da obra é o Deus de Israel, é o Deus provedor de todas as coisas. E a sua vida é como um vapor. Para muitos 80, 90 anos, para outros até pouco. E a obra missionária é desde a criação do mundo, e esta obra que me alcançou, e eu tenho o privilégio de ser convidado a participar dela. Eu não faço um favor para a obra missionária, eu sou beneficiado pela obra missionária de Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de saber que as minhas ofertas alcançam os povos mais caídos e mais distantes. Eu tenho alegria em meu coração de saber que no dia que eu fiz o sacrifício do meu lar, da minha casa, para dizer, Deus, eu confio essa oferta ao Senhor, esse evangelho foi expandido um pouco mais, e eu me sinto lisonjeado, porque Deus me escolheu para essa obra. Aleluia, Jesus. Deus não depende de mim, é eu que dependo dele, querido. Não é Deus que depende de você, é você que depende de Deus. Nós não fazemos favor para Deus, é Ele que derrama o seu favor sobre nós. Por isso, querido, você que está aqui nessa noite, fala assim, Deus, eu quero sentir esse desejo de fazer parte dessa obra, para quando entrar lá no céu, eu poder dizer, eu fiz parte. Não saia daqui hoje sem colocar um propósito no seu coração, dizer, eu e minha família, este mês nós vamos ofertar para missões. Talvez pela primeira vez, eu já postei um vídeo aí, que eu disse que esse mês nós não vamos sair, nem para lanchar, nem para comer pizza, porque nós vamos fazer isso, entregar para missões. O que nós tivermos que cortar, nós vamos cortar. Coloca um propósito com a sua família, querido, por menor que seja, coloca um propósito diante de Deus, para que nós possamos avançar, A partir da semana que vem você vai receber um envelopezinho, vai estar aí, e você pode, até no dia 10 do próximo mês, trazer a sua oferta. Teremos o congresso dia 23, 24, 25, teremos feira missionária nesse congresso, estaremos assim, envolvidos nessa obra. Você não pode ficar de fora dela, porque isso é privilégio de Deus para a tua vida. Olha, Senhor, Deus Santo, bendito, Pai, que não sejamos, ó Deus, religiosos, como sacerdote, como o levita desta parábola, mas que sejamos samaritanos, ó Deus, e tenhamos um olhar de compaixão, que sejamos Neemias, Senhor, nos coloquemos de pé, para que a obra avance, que sejamos, ó Deus, Neemias, Pai, para que através de nós o Senhor restaure os muros caídos, que neste lugar, ó Deus, que neste lugar o Senhor encontre bons samaritanos, que neste lugar o Senhor encontre a tua igreja comprometida com o Senhor. Você que neste momento entendeu tudo que foi dito e deseja se comprometer com missões de alguma maneira. Talvez você está aqui hoje, você tem um desejo de um dia ir para missões, ser um missionário, doar 10 dias das suas férias, ou talvez você quer adotar um missionário orando por ele constantemente. Talvez você hoje, Deus disse para você, colocou um desejo no seu coração
em contribuir nessa campanha, independente do valor, seja ele pequeno, grande, independente do que Deus colocou no seu coração, eu quero desafiar você nesse momento a ficar de pé, numa atitude de aliança com Deus. Você que deseja orar mais por missões, você que deseja ir para missões, você que quer se comprometer com essa obra missionária e contribuir financeiramente nesse mês, de alguma maneira, eu quero que você fique de pé, fazendo uma aliança com Deus nesse momento. Não se preocupe se hoje você tem um recurso ou não, Deus vai cuidar disso por você, Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Deus quer suprir as suas necessidades nessa noite, mas você precisa assumir uma aliança com Deus. Santo, Santo Deus, os teus filhos se colocam de pé e se colocam para dizer: nós nos levantamos para edificar, para avançarmos, ó Deus. E eu sei, Pai, que há muitos que não se colocaram de pé, que já estão comprometidos com a tua obra. Eu quero, Deus, colocá-los diante do Senhor, pedir que o Senhor cuide desses teus filhos, cuide, ó Deus, das suas necessidades familiares, supre, ó Deus, cada necessidade dos teus filhos, Pai. E, ó Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que se alguém nessa noite, Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que o teu Espírito, ó Deus, possa revelar a obra do Senhor nestas vidas. Se alguém, ó Deus, que está distante de uma aliança contigo, o Senhor possa inquietar, o teu Espírito, ó Deus, possa nos inquietar, e que possamos a cada dia assumir, ó Deus, esse compromisso com o teu reino. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar todos de pé e vamos encerrar o culto dessa noite cantando a nossa música de missões. Nós tivemos aí um bom treino, né? Um bom aprendizado. Talvez você já aprendeu e agora você vai cantar, vai declarar que nós vamos avançar. Você vai para casa agora, vai voltar para o seu trabalho amanhã, mas lembre, você é um missionário de Deus. Aonde você estiver, você é um missionário, levando o Evangelho de Cristo Jesus, pregando o Evangelho da salvação com a sua vida, com as suas práticas, com as suas atitudes. Por isso, multiplique este amor de Deus aonde você estiver. Vamos louvar o Senhor com muita alegria essa música.
justiça reinará, a marca do seu amor por todo canto estará. Brasil, é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Erga a tua voz, canta a canção. Brasil, é tempo de avançar. Oh, 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 avançar. É tempo de avançar. Aleluia. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada, Pai, sobre a vida dessa tua igreja reunida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, todos os povos e nações reunidos em teu nome, hoje e todos sempre. Amém e amém.